Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos juntos cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, povo abençoado. Esse cântico, bom dia, talvez você fale, por que o irmão Nilson gosta de cantar esse cântico? Eu me lembro que há uns 40 anos atrás, eu gostava de ouvir o programa do saudoso Barro de Alencar. E na abertura do programa, também você vai lembrar disso, ele colocava essa música Bom Dia, Bom Dia, Bom Dia. Então, se você entrar lá atrás, você vai ouvir o programa do saudoso Barro de Alencar com essa música Bom Dia. E eu quero desejar um bom dia para todos vocês. Seja bem-vindo ao meu canal, meu xará, daí do Pernambuco, do Maranhão, meu amigo Macir. Aquele abração para você, meu querido. E os demais, Paulo Roberto, aquele abração, meu querido que está comigo já há 3 anos me acompanhando. Eu mando um abraço. São muitos os nomes, mas eu quero desejar um abraço para todos vocês. Eu estou trazendo uma palavra e o título da mensagem que eu tenho para nós nesse momento é este, né? É o som da trombeta. É o título da mensagem, o som da trombeta. Quantas vezes eu preguei essa mensagem? Baseado no capítulo 14 de Coríntios, 1 Coríntios, versículo 8. Se o som da trombeta não for um som certo, for um som incerto, quem se preparará para a batalha? Eu gostava muito de pregar isso. Eu dizia assim, irmãos, antigamente se pregava muito sobre o arrebatamento, se falava muito, os pastores falavam em cima dos púlpitos, irmão, nós vamos iniciar esse culto, mas talvez nós nem termine esse culto, nós seremos arrebatados. Estamos terminando, vamos ficar de pé para terminar o culto, mas talvez nem em casa nós chegamos. Nós não conseguimos, Davi, chegar nem na nossa casa. Seremos surpreendidos com arrebatamento. Ou essa noite, amanhã só vai ficar o comentário do povo de Deus que subiu. Havia música. Quantas vezes eu cantei aquele cântico. O rei está voltando. O rei está voltando, as trombetas. Então, eu cantava direto essas músicas, tal. O que eu quero dizer com isso? O apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 8, ele disse: o som da trombeta foi um som incerto, quem vai se preparar para a batalha? Bem, as cidades antigamente, como Jerusalém e outras cidades mais, era murada. Uma grande muralha cercava a cidade. Em cima da muralha havia os sentinelas. E os sentinelas ficavam com a corneta. E eles avistavam, distância longe, eles avistavam quando alguém estava se aproximando. Se a vinda daqueles cavalos, daqueles carros, era amigos, então o som da trombeta era tocar de uma forma, e o portão da cidade era aberto. Mas se eles percebessem que aqueles que estavam aproximando da cidade não fosse amigo, fosse um povo estranho, ou fosse até alguém que estava planejando atacar a cidade, o som era um som diferente para o povo pegar os seus armamentos, flecha, o arco de flecha, espada, lança, escudo, e se preparar
para a batalha. Então, o que eu dizia com isso? Irmão, as igrejas hoje estão pregando prosperidade. Há muitas igrejas que hoje ficam pregando cura. Há igrejas por aí, como em São Paulo, tinha ali os missionários ali que não pregavam outra coisa senão cura. Cura e dinheiro. O assunto deles era dinheiro e cura. Então ali, aquelas mentiraiadas deles ali, como eu já preguei aí numa mensagem que eu falei aí, dublê, aquele monte de dublê pelo meio da multidão ali, fingindo de doente, fingindo de cego, fingindo de aquilo outro, para poder induzir a multidão e arrancar dinheiro da multidão. Isso eu já fazia. Depois entra outros movimentos aí com prosperidade, como a Universal e outras mais aí, negócio de prosperidade. E o que o povo quer é isso. Esse povo que hoje se fala tanto na vinda de Cristo, isso é uma hipocrisia. Eles não querem nada disso. Jesus vai vir, Jesus vai arrebatar, Jesus vai nos levar. Eles não querem isso. Eles querem vida melhor. Porque se o crente se preocupasse tanto com o céu, quando eles ficassem doentes, eles não iam no hospital. Por que você chega no hospital e está cheio de crente? Se você sente uma dorzinha, já corre no médico. O pastor é o primeiro. O pastor tem um convênio especial. Qualquer coisinha que ele corre, ele vai aí no SUS. Não, ele tem um plano de saúde especial. Não importa o preço, não é ele que paga. Quem paga é a igreja. Por quê? Eles não são o homem que tem a cura nas suas mãos, como eu ouvi ontem um programa aí, de um rapaz que estava denunciando, falando sobre a congregação. Ele disse que agora, né, nessa epidemia que teve, diz que os anciãos da congregação tinham um óleo especial, óleo de cura, e quase 1000 deles foram mortos. Ué, eles não tinham óleo especial, diz que aquele óleo era o óleo especial, que só os anciãos usavam esse óleo. E morreu, eles que morreu, mais de 800 deles morreram nessa epidemia agora em todo o Brasil. Então, isso não adianta. Então, esse negócio de cura, prosperidade, hoje o povo está dentro desses movimentos chamados igreja por dois motivos. Prosperidade, primeira coisa. Segundo, cura. E dessas duas coisas, nenhuma dessas existe. Ali só existe mentira e enganação. Existe ali ameaça, existe ali dentro, ali, que a gente sabe, muito fuxico, que acontece ali dentro, terrorismo, que aterroriza as pessoas. Aqueles camaradas em cima dos púlpitos são os terroristas. Então ali, porque terrorista não são aqueles que entram dentro dos hospitais, dos campos aí de futebol, dentro aí das escolas, aeroporto, estoura bomba, tal. Terroristas são aqueles que aterrorizam o povo através da palavra, usando a palavra, aterrorizando a mente das pessoas. As pessoas saem de lá com a mente. Tá? Então nós vemos que esses movimentos chamado igreja, que igreja são vida, como eu já disse. Nós vemos que anos atrás surgiu um tal de Miranda Leal, pregando que Cristo voltaria em 99. Ele foi no Fantástico, sortou livros e tal. Eu li o livro dele, que Jesus tinha aparecido a ele lá no Mato Grosso, num certo hotel que ele estava, falou da volta em 99, que ele ia voltar, mas não ia dar o dia nem a hora. E o que aconteceu? Bom, vocês ficam sabendo. Abandonou. Fugiu para a Inglaterra. Está aí, ó, à vista de todos. Todos tomou conhecimento. Já nos últimos dias, quando ele viu na virada de 99 para 2000, ele sumiu do Brasil. Aí apareceu uma tal de Valnice Milhões, dizendo aí, fez umas contas aí, ela que é uma mulher tão formosa, estudada, formada em teologia, em conhecimento. Ela fez aí umas contas aí
E começou a pregar na televisão, e eu tenho postilha ali, muito sobre ela, que Jesus ia voltar em 2007. E cadê 2007? Aí apareceu um tal de Napoleão Falcão, de Goiânia, pregando aí que Jesus encerrava em 2000, que 2000 acabava, que Jesus ia voltar em 2000. E se Jesus não voltasse em 2000, ele deixaria de ser um crente e não acreditava mais nesse livro. Esse livro para ele poderia jogar no lixo, que já tinha cumprido tudo, que esse livro ia cumprir em 2000, que era a volta de Cristo. Agora eu pergunto, não aconteceu nada disso, e os três continuam aí, em cima dos púlpitos, pregando, e o povo fazendo de cego, fazendo de surdo, fazendo como se nada tivesse acontecido. Recebe esse povo mesma coisa que nada, porque o povo gosta de ser enganado. Essa que é a grande verdade. Então, voltando para mim, eu muitas vezes, eu mesmo, agora eu quero falar de mim, eu com todo o conhecimento que eu tinha, com as teologias que eu tinha, com os mestrados que eu tinha, com os ensinamentos que eu tinha, eu ensinava. Eu já falei e volto a falar, eu tenho 11 hoje que são pastores, que são meu aluno, passaram por mim. Se eu pudesse voltar lá e falar para eles parar com esse negócio aí fora, diz que daí é tudo bababá, é tudo mentira, né? Mas isso já está cravado, está enraizado lá dentro, não tem mais como tirar lá de dentro, né? Então, eu acreditava, eu olhava para a Bíblia, lia e relia. Você pode ler 100 vezes, mas se o Espírito Santo não abrir a sua mente, não adianta. É o Espírito de Deus quem abre o entendimento. Porque o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, foi no caminho de Damasco, o encontro que ele teve com Cristo ressuscitado, não com Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré já tinha terminado seu ministério. Foi com o ressuscitado. Saulo, porque tu me persegue, vai agora na cidade de Damasco, procura numa casa, enfim, Paulo fez tudo. Mas quando Paulo voltou, Paulo ainda estava cego. Paulo batizou, Paulo jejuou, Paulo consagrava, Paulo circuncidou Timóteo, Paulo raspou a cabeça, fez voto. Paulo continuou seguindo o mesmo sistema de Pedro, de Tiago, de João, de Filipe, mesma coisa. Aí, ele falou, não, Paulo, vem cá. Vem aqui. Vem aqui no céu. Sobe aqui, Paulo. Paulo, no capítulo 12 de 2 Coríntios, levou Paulo ao céu. Chegou, Paulo, não é nada disso, Paulo. Isso tudo termina ali. Agora você vai continuar. Mas o evangelho que você vai fazer não tem nada a ver com Pedro, com Tiago, com João. O evangelho que você vai fazer é um evangelho que estava oculto. Está no capítulo 16 e 25 de Romanos. Antes da fundação do mundo, esse evangelho estava escondido. Agora eu vou passar para você, Sal. Agora você vai ao mundo gentil e prega esse evangelho. E qualquer um que pregar o evangelho diferente desse que eu estou passando para você, Paulo, seja maldição. Então é isso que Paulo foi bem claro, com toda ousadia. Ele diz no capítulo 1 de Gálatas, versículos 7 e 8, ele diz, qualquer um que pregar o evangelho diferente, ainda que nós, apóstolos, ou descer um anjo, mas é um anjo que veio de Deus e está aqui pregando, é maldição. Foi o que diz o apóstolo Paulo. E o que nós estamos vendo por aí é maldição. Tudo que você está vendo dentro desses movimentos chamados igrejas por aí, é tudo maldição. Tem alguma coisa a ver com este livro? Tem alguma coisa a ver com as cartas de Paulo? E ainda que tenha alguma coisa a ver com a carta de Paulo, é alguma coisinha, pega lá uma pinceladinha lá, tudo posso naquele que me fortalece, Deus é por nós, quem será contra nós, né? Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem tal, no separado, amor, essas coisinhas que eles gostam de pegar. Mas eles não batem firme no que Paulo diz. Então, voltando para mim, eu conhecia o que está ali em Atos capítulo 2, versículo 18. Pedro, quando leu, Pedro diz assim, tudo isso que está acontecendo para que cumpra o que o profeta Joel já tinha profetizado no capítulo 2, versículo 28.
eis que nos últimos dias, veja bem, últimos dias derramarei do meu espírito. Então ali estava acontecendo os últimos dias. Jesus estava às portas. E depois nós olhamos, quantas vezes eu ignorei, olhando ali no capítulo 4, capítulo 5 ali de Mateus, eu vi, Mateus não, de Atos, eu vi o povo vendendo suas propriedades e trazendo aos pés dos apóstolos. Eu falei, mas que povo, né? Esse povo foi besta. Vender o que tem e trazer e entregar ao pé dos apóstolos, sendo que até hoje Jesus não veio. Aí, ó, fizeram isso pensando que Jesus ia vir. Aí os pastores, é isso mesmo, fizeram isso aí, achou que Jesus ia subir, já ia voltar logo em seguida. E estava vendendo suas propriedades para todo mundo ter igual, repartir os seus bens. Aí, até hoje Jesus não veio. Já está com quase 2000 anos, nós estamos aguardando. E eu também entrei nessa. Quantas vezes eu também dizia a mesma coisa. E ele estava certo. Ele estava certinho. Eles vendiam os seus bens, entregavam para que todos tivessem. Eu vou ficar com isso para quê? Para que eu vou querer ter bens? Eu não preciso me preocupar com bens. Então eles vendiam, entregavam para os apóstolos depositavam, isso é, dividia para os irmãos. Bem, o que eu quero dizer com isso? Quantas vezes eu vi ali Mateus 24? Você pode pegar o primeiro versículo e Jesus começa a falar. Os apóstolos falam assim, Senhor, mas quando será a sua vinda? E Jesus começa a falar. Vai lendo com calma o 24. E você vai vendo, Jesus fala remores de guerra, guerra. Se levanta uma nação contra outra, mas isso é o fim, é princípio das dores. Doenças, peste, fome, terremoto, e ele vai falando e tal, mas ainda não é o fim. Depois ele fala que Jerusalém seria cercado. Nós olha ali para o capítulo acho que 21. Daniel já fala no capítulo 9 de Daniel, versículo 24, 25 de Daniel, fala que Jerusalém seria cercado, os romanos, quem ele fala gentil, não fala romano, o gentil ia cercar a cidade. Depois nós olhamos para Lucas 21, do versículo 20, capítulo 21, e do versículo ali, nós podemos ver ali, do versículo 20 até o 24, confirma tudo que Daniel falou. Se você estiver na Judéia, ou se você estiver no campo, não volte para a cidade. Ai das grávidas, as que amamentam. Aí ela fala, não, você sabe o que está dizendo isso? É porque o arrebatamento vai vir, e aquelas mulheres que estiver grávida, como é que vai fazer? Então não tem como. Então aquela criança vai desaparecer no ventre. Olha a burrice que a gente usava. Mas por que ai das grávidas? É porque no dia do arrebatamento, aquelas crianças que ainda estão no ventre daquela mãe vai desaparecer e tal. Por que isso não seja no inverno ou no sábado? Né? A gente não entendia nada dessas coisas que Jesus estava falando. O inverno, como é que você vai fugir da sua casa e vai para o campo? Vai para um lugar aonde o frio é uma coisa horrenda. É o frio ali em Israel. E ele fala que isso não aconteça no sábado, porque o sábado era um dia tão importante para os judeus. Os judeus não faziam nada, não varriam a casa. Os judeus não faziam nada de sábado. Como é que eles iam fugir, montar num jumento, e fugir, pegar sua família e fugir? Então isso, a gente não entendia nada disso. Aí Jesus aponta para o templo. E ele fala assim, não vede todas essas coisas, não ficará pedra sobre pedra, que tudo isso será derrubado. Não vai ficar. E quando será isso, Senhor? Quando vai acontecer essas coisas? Aí Jesus fala, olhai para as figueiras, quando está brotando os seus ramos novos, sabendo que está próximo o verão. Quando vocês vê todas essas coisas acontecer, vocês sabem que está próximo o fim.
E o que aconteceu? Jerusalém foi invadida pelo general Tito, invadiu Jerusalém e começou a destruir tudo que havia ali. E foram quebrando, destruindo, arrebentando, e destruíram o templo, e foi matando mulheres, tentava fugir, o povo ficou sem comida, o povo chegou ao ponto de comer os seus próprios filhos, tal. E Jesus foi bem claro, só que não entrava na nossa mente, na minha mente não entrava. Não passará esta geração. Então eu não entendia quando fala, não passará esta geração. Eu não entendia. Aí o povo pegava, falava assim, bom, a geração é 100 anos. Não passará essa geração. Aliás, a geração não, um século é 100 anos. A geração é 70 anos. Não vai passar essa geração, mas a ficha não caía. O povo vem fazendo conta. E hoje, tudo que acontece, qualquer coisinha que acontece, um terremoto, é a volta de Cristo. O anticristo surgiu. Agora vem. A guerra agora. Essa epidemia agora que veio agora. Agora veio para acabar. Agora Cristo está voltando. E essa burrice, essa tolice, essa cegueira, está até o dia de hoje. Então, hoje, eu dou graças a Deus, que quando eu ouvi a graça, por conhecer este livro, eu repudiei. Quando falou que Jesus já tinha vindo no ano 70, porque ele diz, eis que venho sobre as nuvens, e todos os olhos verão, até mesmo aqueles que me ultrapassaram, me furaram com a lança lá na cruz, vão ver. Vão ver o quê? Se ele vem em espírito. Espírito, esse olho nu não consegue ver, mas vê os sinais, vê os gritos, o gemido, a lamentação, o sangue, as mortes, a destruição, o fogo, a fumaça que escureceu Jerusalém, que o sol nem penetrava mais. Então, olhando para tudo isso, a gente não conseguia entender porque os nossos olhos estavam fechados. E quando eu ouvi pelo pregador da graça falando que Jesus já tinha vindo e já tinha levado os seus, porque ali Jesus veio num piscar de olho, no capítulo ali 1, versículo 7, acho que de Apocalipse, que ele fala assim, eis que venho, né? Todo olho verão. Então ele veio, acabou. Então o povo fica esperando que a trombeta vai tocar e os mortos vão ressuscitar. Como mortos vão ressuscitar? Isso não existe morto. Virou terra. Pessoas que estão mortas há 4, 5 mil anos. Pessoas que morreram lá no dilúvio. Está tudo enterrado, aí virou tudo terra. Não existe mais nada. Vai ressuscitar o quê? Então pare com essas coisas. Isso é linguagem de figura, meu irmão. Pare com essas coisas. E essas pessoas que foi comido por bichos, comido por peixe, comido por tubarão, comido por tigre, por leões. E como é que faz? As pessoas que foi queimada, que não sobrou nem cinza. As pessoas que foi derretida dentro de caldeira, aí de aço, caiu dentro de... Como é que faz? Não, todo o corpo. A terra vai ter que dar conta de todo o corpo. A trombeta vai tocar e todos os mortos vão ressuscitar. Depois nós, pode ver que Paulo ainda usou uma expressão. Nós que estamos vivos seremos arrebatados. Arrebatado como? Seremos arrebatados no abrir e piscar de olho. E o povo está nessa daí. E eu também comi esse reggae. Eu entrei nessa, fiquei. E quando eu comecei a ouvir, eu não aceitei. Mas eu fui aqui dentro. Ó. Eu conheci aqui. Ó. E Pedro também fala, alerta. Pedro alerta. João está alertando. Todos eles vêm o alerta sobre Daniel alerta, Ezequiel alertou, Jesus alertou, João do Apocalipse alertou. Mesmo assim, a cegueira espiritual continuava em nós. Hoje eu dou graças a Deus, porque eu não tenho dúvida de nada, porque Cristo limpou a nossa mente, a minha e da minha esposa, estamos limpos. A nossa mente está salva pela graça de Cristo ressuscitado.
Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.